Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta seara de amor. Dizemos a nossa alegria de estarmos aqui novamente nessa casa querida, que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade. Vamos então agradecermos a misericórdia divina que nesta noite nos ampara, nos protege, e os amigos espirituais que nos orientam, nos intuem, fazendo chegar até nós mestres de amor que nos vêm do laboratório do plano divino da vida para nos reequilibrar espiritual e organicamente. Nos mantenhamos em paz. Graças a Deus e que assim seja. Queridos irmãos, nós trouxemos um tema para refletirmos que se chama Os Tempos São Chegados. Esse é o capítulo 18 da Gênesis, onde Kardec faz uma série de colocações e a gente para, pensa, reflete e parece que ele escreveu hoje, parece que ele escreveu agora. Não, mas ele escreveu há bem mais de 150 anos. Então, é um mestre de uma grande sabedoria e que vai, intuído pela espiritualidade superior, que tem a presciência, vai fazendo chegar até nós observações para que possamos refletir na nossa caminhada evolutiva. Tudo evolui. O espírito imortal tem uma trajetória evolutiva. Ainda quando o princípio inteligente, nos disse o Leon Denis, com aquela sua capacidade, inclusive filosófica, dizendo que o princípio inteligente, que é uma fase anterior à individuação do espírito imortal, ele dormiu no vegetal, ele dormiu no mineral, sonhou no vegetal, se agitou na fase animal e acordou na fase hominal, esta em que nós estamos, e segue em direção à fase angelical. É até aí que chegam as informações espirituais. Nós somos informados em todos os lugares que os tempos marcados por Deus chegaram. O que seriam esses tempos marcados por Deus? Nada mais do que o mundo da regeneração, a modificação do nosso orbe terreno. Porque no Velho Testamento está cheio de os profetas falando sobre estes tempos que chegariam. Claro que muitas coisas não é exatamente como eles diziam. Os detalhes, enfim, mudam, mas a medula do ensinamento, o cerne do ensinamento é a evolução do orbe terreno. Então os tempos de Deus são chegados. Como nós podemos entender essas palavras proféticas? Porque isso é lá do Velho Testamento. Inclusive o último profeta do Velho Testamento, que foi Malaquias, falava muito a respeito disso. Daí tivemos uma transição, tivemos João Batista entre o fim e o primeiro, e o Novo Testamento, o qual o profeta maior, o profeta em especial, é Jesus,
Como nós podemos entender essas palavras proféticas? O incrédulo pouco estaria ligando para isso. Por quê? Porque ele não crê. Mas quem é o incrédulo? O incrédulo ainda é aquele ser, né, nosso companheiro, nosso irmão em humanidade, que não despertou para a vida espiritual que o cerca. Ele ainda está no dia a dia da materialidade. Não é que nós tenhamos que fugir do mundo material, não. Nós estamos num orbe material. Então nós temos que viver os valores materiais. Mas nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais, temporariamente no corpo físico, fazendo um curso de aperfeiçoamento. E retornaremos para a espiritualidade assim que terminar esse estágio por aqui. Então, os incrédulos são aqueles companheiros que ainda não despertaram, ou que ainda estão presos nas religiões tradicionais, enfim, que têm grandes valores que nos trouxeram até aqui. Mas o grau, falta ainda um grau de maturidade consciencial a esses irmãos, a quem chamamos de incrédulos. Então, não é no sentido pejorativo da palavra, mas é aqueles que ainda não desenvolveram em si a fé, uma fé raciocinada, né? Não se centraram nesse universo de Deus que nos cerca. Tá? E para aqueles que creem, para aqueles que já creem, para aqueles que já despertaram, essas palavras proféticas, elas têm algo de místico, de sobrenatural, porque daí as religiões participaram muito disso. Então é alguma coisa assim que vai levando com que o espírito mistifique um pouco esta crença. Então nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Essas duas interpretações, todas as duas, elas têm conotações equivocadas. A primeira porque a criatura não crê em nada, e se não crê em nada, ele não crê em Deus, ele não crê na divindade. Então, a vivência é que tudo isso é um grande acaso, e não é, né? Então está equivocado, né? A primeira vem ser a negação da providência divina. Então estamos equivocados, né? A segunda porque essas palavras, elas não anunciam, aquele que crê, aquele que entra muito para o lado místico e tal, ele não crê, porque elas anunciam mudanças na lei. Mas, na verdade, essas palavras proféticas, elas anunciam o cumprimento das leis que regem o universo, que é uma lei de amor. Então, há algum equívoco, mas isso é da parte humana, é o ser humano na sua caminhada. Claro que quando eu tiro de uma análise mais racional, de uma análise que tem um bom senso, que eu olho para todo esse universo e tem aquele despertar assim, não, mas quem sou eu? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu irei quando terminar essa jornada? Eu não posso ser um acaso. Tudo no universo é harmonia. Tudo é harmonia. E nos livros dos Espíritos está ali expresso, né? Que desde o átomo até o arcanjo, tudo se encadeia no universo. Tudo vai passando de um patamar para outro. Nós não saímos, digamos assim, né, como nos disse Leon Denis, né? Nós fomos criados puros, simples e ignorantes. Ignorantes porque sem conhecimentos. Mas lentamente, de encarnação em encarnação,
né, de degrau a degrau, nós vamos caminhando em direção ao Cristo, em direção à luz, em direção a Deus, em direção à espiritualidade superior. Porque a providência divina, ela não se desmente, nem nos pequenos atos e nem nos grandes atos. Tudo vai caminhando conforme está determinado. Tudo que está inserido no universo evolui, anda progressivamente, desde o mais singelo ser unicelular até o mais complexo. E aí evolui também toda a parte material, ao progresso físico, à transformação dos seus componentes pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam este universo. Então, essa é digamos assim, estou tentando fazer uma síntese do capítulo 18 da Gênesis, aquilo que o Kardec trouxe para nós, num outro palavreado, porque os tempos eram diferentes, mas foi isso que ele quis trazer para nós, né? Então, o mundo progride fisicamente, e nisso progride todas as nossas construções, né? Todo o processo que nos cerca progride. O espírito encarnado progride, e também moralmente a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do bom senso e do abrandamento dos costumes. O abrandamento, nós vamos modificando para melhor os nossos costumes, né? Tivemos rapidamente assim, né, a Idade Antiga, tivemos, né, os costumes bárbaros. Aí passamos para a Idade Média, ainda também os hábitos, costumes, as vivências eram muito diferentes do que nós vivemos hoje. Se hoje nós ainda temos algo, digamos assim, a reclamar, né? Porque nós reclamamos. Às vezes nós achamos que quem dirige o país, quem diz aquilo, aqueles que orientam, enfim, eles têm que ser perfeitos, mas não somos perfeitos. Nós não temos dirigentes perfeitos porque nós não somos perfeitos. O nosso orbe está em crescimento. Então tivemos a barbárie na Idade Antiga. Na Idade Média ainda tivemos situações muito complicadas. Mas os hábitos, costumes vinham se modificando. E na Idade Moderna já chegaram outros tipos, outros hábitos, que nós e o ser em especial, esse ser que já está na fase hominal, ele vai tendo melhorias, ele vai tendo condição de crescer intelectualmente, moralmente. E na idade contemporânea nós estamos aí acompanhando todo este processo, estamos juntos, né? Este progresso, né, ele acontece de duas maneiras, como diz a Gênesis, uma lenta e gradual, quase imperceptível, quase não se nota, com o passar do tempo que vai se notando as modificações, costumes, hábitos, leis, elas vão lentamente se alterando. Lentamente aquilo vai se modificar, mas antigamente era assim, mas agora foi aprovada determinada lei e tal, já não é mais assim, passa a acertar. Então, estes hábitos, eles vão
sendo modificados. E aqui cabe fazer uma ressalva, dizer que nós somos espíritos em busca de aperfeiçoamento. E nem tudo que é aprovado, nem tudo que chega até nós devemos nos envolver e entender, porque o próprio Kardec disse que era preferível nós perdermos 9 verdades do que aceitarmos e incorporarmos uma inverdade na nossa vida. Então nós temos que falar, existem coisas que não nos servem. Então, aquela base equilibrada moral que nós temos e que a doutrina dos Espíritos nos chama a atenção para refletirmos sobre isso, nós temos que ficar atentos, né? A outra maneira do progresso caminhar é assim, aquilo mais rápido, mais brusco. Acontecem determinadas situações que modifica totalmente o panorama existente. Isso acontece por quê? Porque os engenheiros siderais, os números tutelares, esses espíritos superiores, vamos simplificar, espíritos superiores que já estão dentro do pensamento de Deus, administram o nosso ordem e sabem antecipadamente tudo o que vai acontecer. Isso Kardec expressa nesse capítulo 18 da Gênesis. Antecipadamente, eles sabem exatamente tudo isso que vai acontecer e vão tomando determinadas decisões. Mas isso acontece porque, às vezes, a humanidade começa a perder tempo, começa a marcar passo, determinadas situações são tomadas que fogem totalmente à decisão e ao livre-arbítrio do ser que está reencarnado. E nós temos muito presente conosco, ainda estamos vivendo o resquício disso aí, de que quando é tomada uma decisão no andar de cima, ela é para todos. A pandemia nos mostrou isso. A pandemia nos mostra isso. Trouxe, tomaram decisões, enfim, e que tanto desencarnou o bem pobre como desencarnou o bem rico, ou o mandatário daqui, dali, de lá, enfim. Então, as decisões, Deus nos fez iguais. O túmulo nos torna iguais. A única coisa que nos muda é aquilo que nós conseguimos agregar no nosso patrimônio espiritual pelo amor, pelas nossas atitudes, pela fraternidade, pela caridade. Isto nos torna diferentes. Mas há uma trajetória a cumprir. Então, queridos irmãos, muitas vezes nós vimos e vivemos situações que nós não entendemos muito bem, mas não temos, às vezes, até a capacidade, para assimilar esse nível de informação. Então, só nos chega aquilo que nós já temos capacidade para assimilarmos, né? O universo, ele é um mecanismo imenso, como diz Kardec, né? E ele é, conforme já dissemos, dirigido por um número incontável de espíritos evoluídos sob o olhar do Criador, que criou as leis que regem todo o nosso universo. A previsão dessa movimentação toda está dentro daquilo que foi previsto. Parece até que nós estamos assim, às vezes a gente até questionado nos estudos, assim, mas parece que nós trabalhamos assim sob pressão, ou você faz isso ou você vai sofrer o pênalti aqui. Não, mas não é assim. É que existem leis, e existe uma disciplina. Quando nós nos afastamos dessa lei, nós
vamos ter que voltar e nos reharmonizarmos. Aquele aluno que não se dedica, que não estuda, enfim, ele passa de ano? Não, né? Ele vai ter que repetir o ano. Não é muito diferente. Nós podemos dizer que a humanidade realizou incontáveis no bem-estar social. Hoje nós temos uma vida assim, né, com muita condição de bem-estar, enfim, coisas que poucos anos atrás não existia nada disso. E não vamos muito longe, 20, 30 anos atrás, como se modificou a parte científica. Mas falta a nossa evolução moral, consciencial. E aí nós sempre trazemos aqui essa ideia de que essa realização moral que nós necessitamos é aquela parte da fraternidade, da caridade, é aquela parte da solidariedade com todos, com todo o ser vivo. As instituições religiosas que atuam no presente nos trouxeram até aqui, mas elas hoje já não são suficientes para nos impulsionarem para frente. Por quê? Na sua grande maioria, elas ainda contêm muitos vestígios de outras épocas, que foram importantes para outras épocas, mas hoje, para o desenvolvimento intelectual do espírito e para o próprio desenvolvimento do senso moral, que hoje já temos no orbe terreno, elas já não servem. Porque nós estamos vivendo um dos períodos mais importantes da humanidade terrena. É o desenvolvimento. Então é necessário que ideias novas, como nos trouxe o Espiritismo, como Cristo nos prometeu quando andava nas suas tertúlias evangélicas lá pela Galileia, ele não podia nos falar tudo porque nós não o entendíamos. Mas ele disse que quando nós estivéssemos mais amadurecidos, consciencialmente ele nos mandaria um outro Consolador, que ficaria conosco até o final dos tempos, porque nós já o entenderíamos. E aí temos o Espiritismo. E não é puxar brasa para o assado do Espiritismo, mas ele esclarece. O Espiritismo te explica, te propõe, não impõe nada. E ali nós vamos tomando as decisões. É a caminhada, é a evolução do ser, né? E uma coisa que é importante nós deixarmos claro aqui é que esses sinais dos tempos que nós vemos aí, enfim e tal, como a gente lê muita coisa, ainda existem determinadas ideias filosóficas dizendo que o mundo terminará em fogo, o mundo terminará em água, porque o mundo isso, o mundo aquilo. Gente, não é nada disso. Os cataclismos que envolveram o nosso orbe terreno naquela época, é porque naquela época ainda, as entranhas do planeta estavam em ebulição. Então estavam se acomodando as placas tectônicas, enfim, e tal. Mas hoje isso não mais acontece. Claro, sempre há uma acomodação, então uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não terminará o mundo por essas coisas. Os cataclismas que existem hoje são as transformações do ser humano. Hoje, esses cataclismos são internos, são morais. E nós, como co-criadores com Deus, com os espíritos superiores, necessitamos
de trabalharmos em função da melhoria do nosso orbe. Podemos, às vezes, até pensar assim, mas eu sou uma pessoa tão simples, o que importa, o que eu importo no contexto universal? Muito. Nós somos trabalhadores. Todos nós que estamos dentro do Espiritismo, nós realmente assumimos uma tarefa na espiritualidade para auxiliar nesta modificação do nosso orbe nestes tempos, quando os tempos são chegados. É o sinal dos tempos. Então não são as entranhas do planeta que irão ser revolucionadas, e sim as entranhas da humanidade. Isso está presente, nós estamos vendo muitas atitudes acertadas, muitas atitudes completamente fora do sentido. Então é nesse aspecto que o espírito imortal tem que estar consciente para tomar as suas decisões. Então eu sugiro, como a gente não tem condição de falar tudo, o tempo é curto, né? E isso aí daria para fazer um seminário. Eu sugiro que leiam o capítulo 18 da obra A Gênese, porque é muito interessante, né? E o que vai mudar, né? O que vai mudar no nosso orbe? A fé, a fraternidade, melhor dizendo, será a pedra angular de uma nova civilização a que estamos chegando, porque desde que o Cristo veio aqui na Terra, nós começamos a caminhar em direção ao mundo de regeneração. E a fé é a base desta nova civilização. A fé raciocinada, não a fé dogmática, aquela fé em dogmas particulares, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podemos aceitar. Uma fé raciocinada, é uma fé em Deus, no Espírito, na imortalidade, entendendo que o progresso individual de cada um, esse nós vamos caminhar em direção, porque isso é uma fatalidade, isso é da nossa criação divina. Evoluiremos. E a perpetuidade das relações entre os seres que habitam o universo. Nós nos relacionaremos com todos os seres que habitam o universo. Então, esse sinal dos tempos, eles estão aí. E exige de todos nós muito equilíbrio para nós vivenciarmos esse tempo. Nós temos que ser, todos nós que somos estudantes, nós que somos simpatizantes do Espiritismo, tá? Porque o Espiritismo não quer tornar ninguém espírita. O grande objetivo do Espiritismo é esclarecer consciência para libertar essas consciências rumo à angelitude. Então, é onde nós estamos, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso grupo social, que nós temos que exemplificar esse trabalho de amor, de fraternidade. Nós temos que sermos iguais, sendo diferentes. Sinal dos tempos. Imortalidade. Este era o nosso tema para refletirmos na noite de hoje. Tá? Foi um privilégio ter estado com vocês e vamos passar para nossa irmã fazer a prece. Muito obrigado pela caridade de nos ouvirem. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.